nós vivemos a época do Espírito, mas valorizamos muito pouco essa presença do Espírito Santo em nós e deixamos de compreender como a igreja, o depósito da fé deixado no vaso de barro, que eram os 11 que somos nós, é mantido intacto pela vontade, pela força do Espírito. Não faz muito tempo que eu fui à Terra Santa, talvez os padres tenham tido a graça de ir mais vezes, eu fui uma única vez. E tive uma tremenda decepção, porque a gente cria certas expectativas. E uma das minhas expectativas, uma delas, era conhecer o cenáculo. E quando eu fui, primeiro que eu peguei um guia, que era judeu, mas não era cristão, nem muito menos católico. E quando eu cheguei, uma sala menor que esse palco, mais estreita, retangular, 2 pisos, uma sala que não tinha nada. E eu ainda fiquei procurando algum lugar onde tivesse um desenho do Espírito Santo, não tinha. Tinha uma sarça que até hoje não sei o que era, tirei foto, até hoje ninguém me explicou. Interessante, que eu me frustrei com o cenáculo. Uma sala retangular, de onde estava o suposto túmulo do rei Davi, na colina de Sião. Só que a gente vai aprendendo. Aquilo que para mim foi de fato uma decepção, hoje para mim é uma consolação. Por quê? Não é a igreja em si, não é a sala em si. Exatamente por ser aquela sala despojada, internada, significa que todo lugar é um cenáculo. Basta estar reunido com Nossa Senhora, reunido com fé, reunido, invocando o Espírito Santo, o Pentecostes acontece. Então nós estamos aqui. A igreja, filho do povo de Deus, é muito criticada. E principalmente o fato de eu estar no rádio, na televisão, direto falando com jornalista, a gente vê os escândalos. E a gente vê pessoas que ficam, meu Deus, a igreja vai acabar, a igreja não vai subsistir, meu Deus, a igreja isso, a igreja aquilo. Gente, o que mantém a igreja não são os papas, não são os padres, nós somos apenas instrumentos. Quem mantém a igreja é o Espírito Santo. E cada vez que você vê um escândalo aqui, um escândalo lá, não para cobertar, mas quem mantém essa igreja em pé foi quem afundou Jesus Cristo e quem suscitou o Espírito Santo. É por isso que ela se mantém. E eu digo, se o Espírito Santo é que mantém a igreja, é o Espírito Santo que deveria nos manter. Eu percebo que nós deveríamos aproveitar mais os dons do Espírito Santo, que nós recebemos. O batismo, gente, quem vai ver, quem é padrinho, quem é madrinha, que vai batizar, por mais que hoje tem gente que acha que é bobeira, não deve batizar quando criança, deve. E aqui eu digo para os avós, eu digo para os pais, pelo amor de Deus, voltem a batizar os filhos. Batismo na igreja, e não entre nessa onda de deixar batizar quando adulto, porque no batismo já se recebe o primeiro óleo do crisma, quando é colocado que o Senhor penetre em como esse óleo penetra em seu peito, o Cristo penetra em sua vida, depois põe na muleira da criança, que o Espírito Santo te faça profeta, sacerdote e rei. Nós nascemos do Espírito Santo, mas usamos muito pouco. E eu, sem medo, tenho pregado e percebido que muitos problemas e a cura que nós pedimos tanto, lembrando que eu expliquei o que é cura, e não faça de Jesus Cristo um milagreiro, um curandeiro, e nem a igreja muito menos, a cura de muitas fraquezas nossas e de muitas superações viria na força do Espírito Santo, e vem na força do Espírito Santo. Eu começo lembrando os apóstolos. Gente, para pensar, não sei se você já se deu conta, Pedro, Cefas,
o braço direito de Jesus. Negou Jesus. O braço direito de Jesus pisou na bola. Os apóstolos, tem muitos evangelistas que diz que na hora derradeira teve uns que saíram correndo até sem roupa. Onde que estavam tirando João? Um deles, lembre-se, além de trair, se desesperou e se enforcou. Isso me encanta, porque aqueles 11 homens já tinham feito a bobagem. Sinceramente, era mais fácil para eles, naquele sábado santo, para pensar, naquele sábado santo, onde eles não podiam fazer nada. Por que Nossa Senhora foi no domingo? Porque no sábado não podia carregar vaso, porque no sábado eram medidos os passos dos judeus, eles não podiam ir fazer a unção. Naquele sábado, Pedro deve ter chorado muito, Judas não aguentou, se matou. O leite já tinha sido derramado. Gente, era muito mais fácil, foi o que aconteceu. Voltaram para a cooperativa, João, Pedro, Tiago, foram lá, voltaram a pescar. Alguma coisa aconteceu naquela noite, que fez com que os 11 tivessem coragem de voltar atrás. Era mais fácil para eles desistir. Alguma coisa aconteceu naquela noite da ressurreição. Na madrugada, eles tiveram a certeza que ele está vivo, que fez com que os 11 encarassem Nossa Senhora. Eu fico às vezes imaginando como foi os 11 apóstolos, tirando João, olhar para Maria e dizer: mãe, perdoe, mãe, nós traímos teu filho. Quantas vezes Maria deve ter feito o pão para Jesus e ter levado para os apóstolos? Você nunca parou para pensar que Pedro, aquele homem rapagão, aquele homem bruto, teve que olhar para Nossa Senhora e dizer: me perdoa, mãezinha. E aqui eu fico pensando que Maria foi uma das primeiras a viver o que Jesus disse: perdoai, eles não sabem o que fazem. O coração dela estava sofrendo, o filho tinha acabado de morrer. Ela viu os apóstolos o abandonarem, mas ela relevou e disse: a minha missão continua. Vamos rezar, meus discípulos do meu filho. E foi para o cenáculo. Essa coxa de retalhos do Pentecostes é maravilhosa. É que a gente olha o Pentecostes, a gente não vê o que está acontecendo por trás. Maria que diz: vamos rezar. Maria que está conosco e diz: não importa o que você fez, não importa as bobagens que nós fizemos, Deus nos ama, Deus confia em mim, Deus confia em você, e o Espírito Santo vem em favor da nossa fraqueza. Entenda que os apóstolos, os 11 que entraram e depois do Espírito Santo, não eram mais os mesmos. De covardes se tornaram corajosos, de traidores, testemunhas. E quem fez isso? O Espírito Santo. E é aqui que eu quero dizer, para mim o Espírito Santo é remédio. Tá, eu estou com depressão, eu geralmente pergunto: daí? Sabe por quê? Hoje parece que eu estou com depressão, resolve tudo. Não. Uma coisa é o diagnóstico, outra coisa é a cura. Tá, meu casamento está difícil, daí você vai fazer o quê? Tem que sair, tem que evoluir, tem que superar. Quem é que dá essa força? O Espírito Santo de Deus. É só olhar para os dons. Eu não tenho tempo de explicar todos os dons. O padre deve ter dito várias vezes. Se quiser, tem no livro 20 passos, o 9º passo. Eu explico um por um. Quem quiser me escuta amanhã pelo rádio. Mas o que eu quero dizer é que nós temos a cura. É só entrar nesse fogo santo de Deus e dizer: Senhor, eu estou fraco na fé, eu
estou balançando, estou em cima da corda, dá-me reavivamento da fé. Senhor, eu não estou conseguindo rezar, eu rezo, mas parece que a minha oração não chega, parece que eu não estou rezando bem. Vai lá, dobra seu joelho na presença do Santíssimo e diz: eu preciso da infusão do Espírito Santo. Se Pedro, João, Tiago, se eles precisaram, quem somos nós que não precisamos? E todo ano, meus irmãos, nós celebramos Pentecostes. Se alguém diz: não parece, Padre, que cada ano eu estou ficando mais distante das coisas de Deus, está faltando o Espírito Santo. Quando nós perdemos essa ligação com o sagrado, você entra na igreja, tem gente que entra na igreja e continua trocando o celular, e entra na igreja e não reza, está diante de uma imagem, não sente mais nada, diante da Eucaristia não tem importância, confissão não vale mais nada, casamento menos ainda. Não do temor de Deus, da piedade, quando não está faltando inteligência. Eu não sei, meus irmãos, mas eu percebo, a maioria hoje faz as besteiras e depois reza para Deus consertar. Será que não seria o contrário? Rezar para não errar. A maioria das vezes nós vivemos pedindo a Deus para consertar as burradas que nos falta discernimento. Tenho falado, não basta ir na igreja, não se escandalizem comigo. Ninguém quer papa hóstia. Não adianta, eu vou na igreja, mas nada me toca. Eu fico impressionado. Eu disse na paróquia, não é aqui, então Blumenau deve ser um caso à parte. Quem vem fazer leitura, não tem que vir aqui ungido pelo Espírito Santo, está proclamando Deus. Quem vai tocar, eu sempre digo, eu não quero músicos se contratam. Eu quero ministério ungido. E quem toca nas missas é para o Senhor. Se você vai na igreja, se você comunga, se você faz qualquer serviço, você faz ungido pelo Espírito Santo ou não faça, vai vender bolinho na rodoviária.